7 obstáculos a respeito, então, de nos tornarmos uma igreja discipuladora. Não está passando aqui, Yuri? Aí, pronto. Então, o primeiro deles, diz respeito, então, ao fato de nós não entendermos a nossa missão. Então, quando a gente não entende para aquilo que nós fomos chamados, certamente, então, nós vamos ter problemas no que diz respeito à nossa prática no discipulado. Se a gente entende, então, que a igreja, ou melhor dizendo, se nós não entendemos qual é a missão da igreja, certamente isso vai trazer implicações para nós, tá? Então, veja, algumas pessoas têm a dificuldade de entender o discipulado de uma maneira íntegra, ou seja, cada uma das partes fazendo parte de uma mesma coisa. Por isso, então, as pessoas, às vezes, elas dividem assim, Primeiro, então, elas pensam no evangelismo como algo simplesmente ligado a alcançarmos pessoas que não conhecem a Cristo. Por isso que muitas vezes você ouve as pessoas dizendo assim, olha, vamos fazer um culto evangelístico, Como se a ideia fosse assim, o evangelho é para pessoas não crentes. Eu já sou um crente, eu não preciso mais do evangelho, Como se o evangelho estivesse reduzido simplesmente a uma proclamação a pessoas não crentes. Então a gente pensa, por exemplo, na questão de missões. Não passou. Está pedindo ali para eu parar? Então tem pessoas que pensam, por exemplo, em missões, como algo sendo relacionado estritamente a alcançar pessoas de outras nações, Então a gente pensa exatamente nisso, Pessoas então que se dedicam exclusivamente para isso. E uma outra área também que muitas vezes nós nos perdemos é na educação cristã. Então a gente pensa assim, educação cristã então é algo que está relacionado a momentos como esse, da escola dominical, ou estudo bíblico, ou grupo nos lares. Então, isso é educação cristã. Então, veja bem como é que funciona muitas vezes a nossa cabeça, Nós simplesmente partimos essas coisas dentro da nossa cabeça. Nós temos uma coisa, a gente acha que é evangelismo, outra coisa nós achamos que é missões, outra coisa distinta a gente pensa que é educação cristã, outra coisa a gente pensa que é discipulado, outra coisa a gente pensa que é educação de crianças. Então a gente faz da nossa vida e da nossa igreja departamentos. Mas, na verdade, tudo isso faz parte de uma coisa só. A gente vai ver na semana que vem que o discipulado, ele começa exatamente quando eu apresento ao evangelho a uma pessoa não crente. E esse discipulado, ele só termina quando essa pessoa, então, se torna realmente uma pessoa madura e capacitada. Então, o discipulado vai desde a evangelização até a maturidade daquele indivíduo, tá? Então veja que o Salmo 78, ele fala exatamente sobre isso, O que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez, estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Então, o Salmo 78, como a gente viu na semana passada, ele então traz essa ideia para nós, de que nós temos a responsabilidade de transmitirmos o conhecimento de Deus a outras pessoas. E isso então não é só evangelismo, isso é mais. Tem alguma coisa a mais aí. Tem alguma coisa então que vai levar mais tempo, para que a gente transmita esse conhecimento aos nossos filhos. Nenhum pai, quem é pai aqui sabe, nenhum ensino que a gente dá para os nossos filhos, eles aprendem da primeira vez. E às vezes você tem que repetir quantas vezes?
Incontáveis. Eu não vou nem dizer 1000 vezes, porque deve ter pai aqui que já falou mais de 1000 vezes. Incontáveis vezes você tem que reafirmar aquele ensino para que aquela criança, então, ao chegar na fase adulta, você tenha a esperança de que ele tenha aprendido aquele teu ensinamento. Assim também diz respeito à vida cristã. Nós precisamos constantemente reafirmarmos as verdades de Deus na nossa vida. Ou seja, nós precisamos constantemente ouvirmos novamente o Evangelho nas nossas vidas. Nós precisamos, todo domingo, ouvir que Jesus morreu pelos nossos pecados. Porque senão, irmãos, a gente começa a achar que nós fizemos alguma coisa pela nossa salvação. Então, isso é o Evangelho. E o Evangelho não serve só para o não crente. Ele serve para nós todos os dias, tá? Então, dentro disso, a nossa missão, então, é fazer discípulos, mas isso não implica um processo instantâneo como dissolver leite em pó, numa perspectiva mecânica, segundo a qual batizar e um breve ensino nos permitem dar por encerrada a missão. O que o Cláudio Marra está dizendo, pastor Cláudio Marra? A gente às vezes pensa isso, opa, a pessoa se tornou membro, acabou aqui então a nossa tarefa, acabou aqui a nossa missão, nós damos um tapinha nas costas do discípulo e dizemos, agora é com você, meu amigo. Se engaje aí na igreja, faça valer essas 15 lições, 16 lições que você teve inicialmente aqui, e agora então basta você servir a igreja. E às vezes não é assim. Às vezes, muitas pessoas encontram dificuldades no que diz respeito ao trabalho da igreja e muitas pessoas precisam mais do que aquela classe de catecúmenos ou aquela classe de novos membros. E, na verdade, elas precisam progredir na fé, elas precisam ter mais conhecimento, mais das verdades que Deus tem a ensinar a cada uma delas. Tá? Então, é isso que o Cláudio Marra está dizendo. Ele está dizendo, olha, fazer discípulos é um negócio trabalhoso. Jesus andou com aqueles discípulos 3 anos. E no final do seu ministério, a gente pode perceber que eles ainda não estavam totalmente prontos, né? Eles abandonaram o Senhor Jesus, um deles o traiu, o outro o negou. Todos eles, então, deixaram o Senhor Jesus Cristo naquela ocasião. Só depois, então, que eles puderam amadurecer e serem, de fato, os discípulos dos quais o Senhor Jesus Cristo desejou. Tá? Então, é nesse sentido, né, que o pastor Cláudio Marra, naquele livro, então, que eu mencionei na semana passada, ele vai dizer assim, olha, todas as atividades da igreja, sejam elas formais, não formais ou informais, devem ser concebidas como recursos para o discipulado e devem ser desenvolvidas de um modo consistente com essa perspectiva. Então, o que o Cláudio Marra está dizendo é algo simples, irmãos. Tudo que nós fazemos na igreja deve ter a perspectiva de discipular pessoas. Seja em atividades formais, como a gente está aqui nesse momento, sejam atividades informais, ou seja, quando nós chamamos pessoas, por exemplo, para tomar um café na nossa casa, ou para servirmos um almoço, ou quando nós sairmos para fazer alguma coisa juntos, quando nós temos momentos de lazer, tudo isso deve ser feito na perspectiva de nós formarmos discípulos. Ou seja, até mesmo numa conversa informal, em vez de a gente ficar falando o que não deve, não é? A gente precisa falar coisas que edificam o nosso próximo, que trazem luz ao coração deles. Porque muitas vezes, né, é numa conversa informal que as pessoas acabam confessando as suas lutas, as suas dificuldades, as suas tribulações. É às vezes numa conversa informal, que não estava nada programado, que você consegue encontrar os melhores amigos. E ali então você pode discipular essas pessoas e trazer à luz então ao coração delas as verdades de Deus. Tá? Então veja, é nesse sentido então que nós precisamos caminhar. Tá? Então, a igreja que entende a sua missão, ela já vence um grande obstáculo. Então, parte, irmãos, das nossas lutas e das nossas dificuldades, está nisso daí. Nós não entendemos a missão pela qual Deus nos chamou.
Às vezes isso acontece na relação conjugal. Por que muitas vezes casais têm crise no casamento? Porque eles não conhecem a missão, eles não sabem o papel, apesar de eu não gostar muito dessa palavra, né? Mas eles não conhecem bem o papel pelo qual Deus chamou cada um deles. E aí às vezes você vê o marido ultrapassando o papel da esposa, ou a esposa ultrapassando o papel do marido, ou ambos sem saber exatamente o que devem fazer dentro da relação conjugal. Mas quando eles começam a entender quais são as suas responsabilidades dentro da vida conjugal, a coisa começa a caminhar bem. Não é que os problemas vão embora, né? Quem é casado sabe. Não é que os problemas vão embora, mas as coisas começam a caminhar de maneira correta. Assim também, irmãos, quando nós compreendemos a nossa missão, não é que a igreja se torna perfeita, não é que os problemas da igreja acabam, mas a gente começa de fato a desenvolver aquilo que Deus de fato nos chamou para nós fazermos, tá? É esse o ponto que nós precisamos compreender, tá? Um segundo obstáculo aqui que a gente precisa mencionar é que muitas vezes nós vemos o discipulado apenas como um programa da igreja. Então, se o discipulado é um programa da igreja, adivinha o que as pessoas pensam? Eu não preciso me envolver nesse programa da igreja. É só uma atividade, é só um recurso que a igreja tem, não é a coisa central. Então, eu anotei aqui algumas questões, né, que devem nos fazer pensar. Por exemplo, se discipular é apenas um programa, nós confirmamos e aumentamos o primeiro obstáculo, ou seja, nós ainda não estamos entendendo a nossa missão realmente. Segunda coisa, se discipular é apenas um programa, nós restringimos então a missão de cada crente a determinadas pessoas então que são ensinadas a discipular. Então, a ordem de Jesus, na verdade, não é para todo discípulo de Cristo, é apenas para alguns. Se o discipulado, de fato, é um programa da igreja. Se discipular, então, é um programa da igreja, e não foi dado realmente a todos os discípulos, a gente precisa então voltar lá a Mateus 28, os versos 18 a 20, e a gente precisa então olhar aquela frase quando Jesus diz assim, estarei convosco até a consumação dos séculos, e restringir também essa promessa de Jesus somente àqueles que vão fazer discipulado. Porque se Jesus deu a ordem a todo discípulo para que ele faça discípulo, a promessa de estar com essas pessoas também é só para quem vai assumir a coisa toda. Então percebam, irmãos, não tem como a gente querer uma coisa e querermos outra. Se nós queremos a presença de Jesus todos os dias da nossa vida, nós precisamos também ouvir a ordem que ele está dizendo. Fazei discípulos de todas as nações. Tá? Então é isso que a gente precisa compreender. Tá? Veja, se discipulado então é apenas um programa, nós admitimos então que todas as pessoas elas estão num nível espiritual igual, né? Mesmo que essas pessoas sejam colocadas em grupos distintos. E do que eu estou querendo dizer aqui? Se a gente entende que o discipulado é apenas um programa, a gente está dizendo, olha, essas pessoas então estão no mesmo nível, não preciso lidar com cada uma individualmente. A pergunta é assim que acontece? Quem é professor sabe, né? Mesmo que você esteja numa aula, numa turma de 5ª série, todos os alunos estão no mesmo nível de conhecimento? Tem aluno que não é mais avançado, tem aluno que não é mais devagar. Então o professor ele precisa saber distinguir uma coisa da outra para que ele possa não desanimar aquele aluno que é mais inteligente, mas ele também não pode deixar para trás aquele aluno que é mais devagar no conhecimento. Então ele precisa de um tratamento um pouco, digamos, individualizado. Então o discipulado visa isso, mas se o discipulado é apenas um programa, a gente está dizendo que as pessoas estão no mesmo nível espiritual. Tá? Então esse é um problema também que nós estamos aqui. Se discipular também é apenas um programa, nós aceitamos então que os novos membros e os nossos líderes, apenas porque eles cumpriram cargas de estudo e treinamento. O que eu estou querendo dizer? Se o discipulado é apenas um programa, basta então a pessoa se tornar membro que ela está apta para assumir qualquer cargo na igreja. Isso é verdade? Sim ou não?
Não é verdade. Mas se a gente aceita, então, o discipulado apenas como um programa, a gente acaba, então, incorrendo nessas questões. Se discipular também é apenas um programa, nós vamos ter dificuldades no aperfeiçoamento, por exemplo, e na capacitação dos professores da escola dominical. Pois os professores, então, mais antigos, eles estão bem mais preparados e eles não talvez se preocupariam com a formação de novos professores, porque passa exatamente por isso. Um professor mais antigo ensina um professor mais novo como é que ele vai dar aula, assim então ele vai passando esse conhecimento para outra pessoa. E se a gente entende que a igreja não precisa praticar o discipulado, a gente acaba então restringindo isso a um certo tipo de pessoas e não a igreja toda. E se discipular então é apenas um programa, a igreja então pode entender que discipulado é apenas uma opção dentre outras opções que nós temos da igreja. Então, quando um líder sai e entra outro, a gente fica naquela, não, isso aí era uma questão do pastor X, do pastor Y, mas o pastor Z ele está vindo e ele não mexe com esse negócio de discipulado. Então a gente entende que o discipulado, na verdade, é simplesmente uma carga ministerial de cada líder, de cada pastor, e não, de fato, uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Mas o discipulado, de fato, ele não é um programa da igreja, mas ele é uma ordem de Jesus a cada um dos seus discípulos, tá? Além disso, então, nós podemos mencionar o descuido como obstáculo, né? O descuido quanto ao lugar da família no discipulado. Eu vou pedir aqui o Daniel, por favor, Daniel, para ler Deuteronômio, capítulo 6, os versos de 4 a 9. Deuteronômio 6, 4 a 9, é isso? Isso. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua porta, na tua casa e nas tuas portas. Isso. Então, segundo Deuteronômio capítulo 6, onde começa o discipulado? Em casa. Então, se os pais não fazem discipulado dos seus filhos em casa, deixa eu te falar, não adianta nada trazer para a igreja, ou não adianta muita coisa trazer para a igreja. O professor de escola dominical, ele não vai fazer um milagre, ele não vai jogar uma porção mágica na cabeça do seu filho e ele vai aprender a Bíblia. Ele precisa paulatinamente ser exposto às Escrituras, ele precisa ser ensinado na palavra de Deus. O discipulado, então, requer isso. E muitas vezes o que nós encontramos no discipulado é exatamente essa dificuldade, ou seja, a família muitas vezes não entende, né? E não atende ao chamado do discipulado e acaba então trazendo essas dificuldades, tá? Um pastor chamado Richard Baxter, né? Eu vou falar sobre ele na semana que vem. A gente vai compreender como é que era o sistema dele de discipulado, né, de pastoreio da igreja. Mas ele é citado, então, pelo Cláudio Marra. E ele diz assim, olha, no sistema de trabalho que o tornou famoso, Baxter visitava regularmente todas as famílias da paróquia e as catequizava, não sem aproveitar a oportunidade para enfatizar o papel dos pais como sacerdotes espiritualmente responsáveis pelos seus filhos, de modo que os lares fossem fortalecidos. Baxter cria ser impossível ver reforma na igreja antes de vê-la ocorrer nas famílias. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso na semana que vem, tá? Um outro obstáculo, então, que nós podemos encontrar aqui, no quarto obstáculo, é exatamente a nossa compreensão limitada do que seja a educação cristã, tá? Então, como eu mencionei agora há pouco, nós muitas vezes limitamos a educação cristã simplesmente a isso aqui, escola dominical.
Mas a educação cristã, ela acontece em todas as coisas que acontecem na igreja. Nós tivemos 3 dias, né? Hoje é o 4º dia de EBF. Tudo aquilo é educação cristã. É o modo, então, que a gente vai ensinando as crianças. Quando nós estamos servindo na igreja, seja na cozinha, seja limpando o chão da igreja, seja capinando lá o lote da igreja, ou seja, quando a SAF se reúne para fazer um projeto como o Projeto Oficinas, tudo isso é educação cristã. Nós estamos mostrando, nós estamos ensinando, nós estamos dizendo, nós estamos falando, mesmo que não saia nenhuma palavra dos nossos lábios, como deve ser um cristão. É isso que nós fazemos todos os dias da nossa vida. Nós estamos educando as pessoas que estão ao nosso redor, sem muitas vezes dar uma palavra. Então, imagine que as crianças chegando, não é? Você viu aqui a minha fala aqui com o Guilherme, com o Estevão. Foram crianças que estavam aí. A gente chega, a gente abraça, a gente brinca com a camiseta que ele vem. E a criança fica pensando, puxa, naquela igreja tem uma pessoa assim, que me falou assim comigo, que falou aquilo outro. Nós estamos educando, nós estamos dizendo para essa criança, olha, a igreja é um lugar joia, a igreja é um lugar legal, a igreja é um lugar de alegria, a igreja é um lugar onde você é bem recebido. Mas ninguém fala, eu não falei isso para eles. Eu não disse isso, olha, a igreja é o lugar onde você vai ser bem recebido. Mas nós estamos educando essas pessoas a partir, então, do nosso testemunho. E certamente, né, em momentos em que nós temos a oportunidade de falar da palavra de Deus. Tá? Então, nós podemos definir a educação cristã. Veja bem, educação cristã é um esforço humano deliberado, sistemático e divinamente sustentado para compartilhar ou apropriar o conhecimento, os valores, as atitudes, sensibilidades e comportamentos que abrangem ou são consistentes com a fé cristã. Ela favorece a mudança, a renovação e a reforma de pessoas, grupos e estruturas pelo poder do Espírito Santo, para que se conformem à vontade revelada de Deus, como expressa nas Sagradas Escrituras e destacadamente na pessoa de Jesus Cristo, bem como qualquer resultado desse esforço. Então veja bem, uma conversa que você tem com uma pessoa pode educar essa pessoa para o bem, mas pode educar essa pessoa para o mal. Você pode, numa conversa, trazer essa pessoa a compreender qual é a missão da igreja e o que ela deve fazer com a igreja, na igreja, ou você pode, através dessa conversa, afastar essa pessoa da igreja e dizer e mostrar para essa pessoa, olha, trabalhar na igreja não tem valor nenhum, isso é perda de tempo. Apenas numa conversa. E muitas vezes nós estamos educando nos corredores da igreja sem que nós percebamos, sem que nós saibamos de fato o que nós estamos fazendo. Às vezes nós achamos que a educação cristã se limita a esses momentos, e aí quando nós saímos às portas da igreja, nós estamos educando pessoas de maneira contrária àquilo que nós acabamos de ouvir. Então a educação cristã, ela parte, então, desse pressuposto de que tudo aquilo que nós fazemos na igreja educa valores, traz verdades, faz com que a nossa fé, então, seja firmada e seja fortalecida. Por isso, então, nós precisamos compreender essa perspectiva, então, da educação cristã. Então, a educação cristã, irmãos, no final das contas, ela vai nos levar a isso daí, ao discipulado. Porque é no discipulado, então, que nós temos oportunidade de trazer as verdades de Deus, mas também de vivenciá-las, de mostrar às pessoas como elas devem se comportar como cristãs. E isso precisa ser na vida. Isso precisa, então, ser de maneira motivada, né? De maneira, então, missional. Ou seja, a gente precisa fazer isso intencionalmente, mostrando, então, às pessoas
como elas devem viver e como elas devem se comportar, tá? Então vamos lá. Além disso, então, o quinto obstáculo que a gente encontra é o entendimento equivocado de quem pastoreia a igreja, tá? Então, dentro disso, a gente pode mencionar, por exemplo, que alguns pastores, né, eles podem entender que ele não é a pessoa responsável de formar novos líderes. Alguém pode entender também que o pastor ele não pode ter uma ênfase pedagógica. Né? A gente às vezes pensa que o pastor não deve ser esse mestre, né? Quando na verdade ele deve ser o mestre. Né? Então veja que muitas vezes as pessoas acabam envolvendo o pastor em diversas atividades que ele às vezes não tem tempo de pastorear e nem ensinar as pessoas, né? Fazendo com que pessoas sejam treinadas para isso. Tá? Além disso, tem pessoas que acham que o pastor não precisa ter o dom de mestre, o que, na verdade, né, seria, digamos assim, uma incoerência, né? Porque, na verdade, o pastor precisa ser um mestre, porque ele vai ensinar o quê? Ele vai ensinar a palavra de Deus, ele precisa ser apto a ensinar, a explicar a palavra de Deus. Tá? Então, dentro disso, eu queria que os irmãos olhassem aqui pelo menos 3 modelos, né, gerais assim, que a gente encontra de liderança cristã. Então, a gente encontra, primeiramente, aquele modelo onde o pastor faz tudo. E aí, o que acontece nesse modelo de liderança? Né? Espera aí que eu estou mudando a ordem aqui. Tem, então, um modelo onde o pastor não faz nada, e tem aquele modelo onde o pastor faz e treina também pessoas para que possam fazer. Naquele modelo, então, onde o pastor faz tudo, o que a gente encontra ali, geralmente, é uma liderança que apenas olha o trabalho que está sendo feito. A liderança não se envolve, o pastor faz tudo. Né? Ele é o famoso Severino, né? Ele faz tudo. Ele faz uma coisa, ele dá aula na escola dominical, ele prega, ele dá aula na quarta-feira, ele faz o discipulado, aí tem um encontro das senhoras, ele vai lá falar para as senhoras, ele está no encontro da SAF, aí ele vai na reunião do presbitério, aí o PH chama ele para dar um estudo, ele está lá também, aí ele precisa falar na UCP, ele precisa falar nos casais, ele precisa fazer isso, ele precisa fazer aquilo. Então é o pastor que faz tudo. Nisso, então, a liderança está só olhando a coisa acontecer. Né? Então, geralmente, é isso que acontece. Tá? No modelo de liderança onde o pastor não faz nada, a liderança apenas critica e fica perdida. Porque geralmente é assim, não é? O pastor não sabe para onde vai, quem está seguindo ele, muito menos, né? Porque se o pastor não sabe qual é o projeto, qual é o desenvolvimento do trabalho, o que dirá as pessoas que ele está liderando. Tá? No modelo, então, onde o pastor faz e treina quem faz, a liderança aprende e faz. Tá? A direção, o pastor diz, é por aqui que nós vamos caminhar. A direção é essa. Ele atribui, então, as funções, né? Ele delega funções, ele compartilha, então, e ensina os demais líderes a também fazerem. Naquele modelo, então, onde o pastor faz tudo, os membros não se envolvem, nem se desenvolvem. Né? Os membros não fazem nada, a liderança não faz nada, os membros também não se sentem à vontade para fazer absolutamente nada. No modelo onde o pastor não faz nada, os membros se envolvem, mas não se desenvolvem. Eles ficam perdidos e cada qual tenta fazer o melhor. Já viu uma igreja assim? Que cada grupo tenta fazer aquilo que acha que é melhor, a UPH tenta fazer o jeito dela, a UCP tenta fazer do jeito dela, a SAF tenta fazer do jeito dela, está todo mundo tentando fazer de algum jeito, porque não tem liderança, e aí cada qual tem o seu próprio mundo, tem o seu próprio jeito de ser e de agir, e aí a igreja vai caminhando desse jeito. Né? No modelo, então, onde o pastor faz e treina quem faz, os membros se envolvem, mas também se desenvolvem. E eles ganham novos membros. Eles fazem o melhor, mas fazem o correto. Tá? Por quê? Porque eles têm uma direção, eles sabem o caminho que devem seguir. Eles não gastam seu tempo naquilo que é
supérfluo, né? Eles não estão preocupados com a nova moda, eles não estão preocupados com o novo modelo de igreja, eles não estão preocupados com as perspectivas do mundo contemporâneo que tentam infiltrar-se dentro da igreja. Eles fazem aquilo que é certo, aquilo que Jesus então ordenou com que cada um cumpra, né? No modelo então onde o pastor faz tudo, o pastor e a família do pastor, eles acabam afadigados e sobrecarregados. Hoje tem se falado muito sobre uma nova doença, né? A síndrome de burnout. A minha professora de inglês, foi boa a pronúncia? Foi, ela disse que foi, graças a Deus. Então, o que acontece, né? A síndrome de burnout tem levado pastores à exaustão, porque eles não aguentam mais tantas pressões do ministério, pressões da família, e muitas vezes quando você vai investigar, quando você vai buscar, está relacionado muitas vezes a isso. Uma igreja onde põe o pastor para fazer absolutamente tudo. Ele está envolvido em tudo na vida da igreja. E certamente a família também sofre com isso. Tá? Na perspectiva, então, onde o pastor não faz nada, o pastor e a família acabam frustrados e criticados. Geralmente é assim, né? Às vezes o pastor sai da igreja e as pessoas ainda dizem, esse pastor ainda bem que foi embora, porque não fazia nada mesmo, a gente não sabia o que ele queria. E aí as críticas vêm tanto para o pastor como para a família. Na igreja, então, onde o pastor ensina e também faz, o pastor e a família do pastor, eles trabalham, criam laços e também crescem, estão contentes e dispostos. Por quê? Porque ele está vendo que ele não está trabalhando sozinho. Ele está conseguindo criar vínculos de amizade. Ele consegue ultrapassar aquela perspectiva de que ele é simplesmente um trabalhador da igreja. Não, ele cria amigos, ele cria laços, ele cria relacionamentos. E através, então, desses relacionamentos, ele também consegue desenvolver-se no seu ministério juntamente com a sua família. Então, certamente, irmãos, o modelo que nós devemos desejar é exatamente isso, né? Onde o pastor faz, mas ele também ensina pessoas a fazerem. Onde pessoas, então, estão sendo treinadas, né? Para que junto com o pastor eles estejam ali trabalhando. Então, nessa perspectiva, né, o pastoreio da igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é uma tarefa de um homem apenas. Quando nós pensamos, então, no pastoreio da igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos sempre pensar no colegiado que essa ideia traz para nós. Vamos dar uma olhadinha em alguns textos. Eu vou pedir aqui a Ana Luísa Guedes, por favor, Nana, para ler 2 versículos para mim, lá em Êxodo, capítulo 3, os versos 16 e 18. Vou pedir ali o Daniel, por favor, de novo, Daniel. Êxodo, capítulo 12, o verso de número 21. Vou pedir ali atrás o Cícero, Esdras, capítulo 10, o verso de número 8. Êxodo 3, os versos 16 e também o verso de número 18. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Que o verso 16, ele fala: vai, ajunta os anciãos de Israel. Verso 18. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Isso, então veja aí novamente a menção dos anciãos de Israel. Nada feito sozinho, tá? Além disso, Êxodo, capítulo 12, o verso de número 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhe disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Exatamente, tá? Esdras, capítulo 10, o verso de número 8.
e que se alguém em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exílio. Isso, exatamente, tá? Eu não mencionei aqui, mas depois você pode dar uma olhadinha, né? Quando o sogro de Moisés, Jetro, viu aquela situação de Moisés e falou: rapaz, você vai morrer pastoreando esse povo. Divide as tarefas. Coloca chefe de 10, chefe de 100, chefe de 1000. E você então fica ao encargo apenas das coisas mais difíceis. Porque senão você vai acabar se afadigando e afadigando o povo também. O povo vai se cansar e você também. Então a tarefa do pastoreio não é de fato uma tarefa de uma só pessoa, né? A gente vai ver no Novo Testamento que Jesus chamou 12 discípulos. E dentre os 12, você vai ver que ainda dentre eles existiam aqueles discípulos mais próximos de Jesus, né? Que era Pedro, Tiago e João. Veja lá, por exemplo, né, em Mateus capítulo 5, verso 37, vai dizer assim: contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Lá em Mateus 17, onde consta lá o relato da transfiguração, você vai encontrar assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante dele, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, embora ele tivesse os seus discípulos, né? Ele tinha aqueles discípulos que eram mais chegados dele, eram pessoas então mais próximas dele, tá? Eu vou pedir para os irmãos lerem o próximo slide, né? Quando Lucas então nos informa lá em Atos 15:6. Vamos ler? Lucas. Isso, então depois vale a pena você dar uma olhadinha lá em Atos capítulo 15, né? Depois, em seguida, a partir do verso de número 6, você vai ver então que os apóstolos e os presbíteros, né? E eles saíam divulgando a decisão que foi tomada no concílio de Jerusalém. Mas notem aqui que a decisão não foi de apenas um homem, mas foi um concílio, né? Presbíteros e apóstolos que tomaram a decisão a respeito disso, né? Então isso mostra a importância do pastoreio conciliar, né? Tá? Além disso, então, como sexto, a gente muitas vezes encontra dificuldade no discipulado exatamente porque a gente tem um foco excessivo em pessoas e não no crescimento das pessoas. Então muitas vezes nós estamos nos desgastando com muitos eventos, muitas programações, muitas atividades, mas nós muitas vezes não estamos preocupados em envolver as pessoas ou observar o crescimento das pessoas. Às vezes as pessoas vêm, elas participam do evento, elas conhecem a igreja, mas depois nós não damos prosseguimentos em saber quem são essas pessoas, como elas frequentam, se elas frequentam a igreja, ou acompanhar essas pessoas para ver se elas querem um acompanhamento pastoral, se elas desejam conhecer mais a respeito de Jesus, né? Então, muitas vezes a igreja acaba se focando exatamente nesses movimentos, né, nesse movimento de atividades, e se esquecem que nós precisamos sentar com essas pessoas e discipulá-las, ensiná-las a palavra de Deus, tá? Além disso, então, por fim, nós podemos mencionar, né, aquela infeliz dicotomia entre doutrina e prática. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós, muitas vezes, pensamos da seguinte forma: a igreja precisa de um pastor que seja mais doutrinador. E aí a gente tem aquela figura do doutrinador
e certamente a gente pode cair nisso, né? Daquela pessoa que fala muito sobre doutrina, mas faz muito pouco a respeito da prática, né? Aquela pessoa que conhece muito de teologia, mas a prática cristã de evangelização, de discipulado, ela é muito, digamos assim, muito restrita, né? Ela não é de fato a contento daquilo que deveria ser de fato, né? E isso muitas vezes pode acontecer, irmãos. Uma igreja muitas vezes ela pode saber tudo sobre teologia, ela pode conhecer bem todos os pontos relacionados à fé reformada, mas ela se tornar extremamente inócua na sua missão. Ela não sai para evangelizar, ela não faz EBF, ela não tem preocupação com os perdidos, ela não tem preocupações com missões, ela não envia nenhum missionário, ninguém se desperta para o ministério naquela igreja, e é uma igreja extremamente conhecedora da palavra de Deus. Por outro lado, a gente às vezes pode cair num outro extremo, que é o extremo então de pensar que nós precisamos de um líder evangelista. Não, olha, doutrina não importa muito. A gente precisa mesmo evangelizar, a gente precisa fazer atividades, a gente precisa sair ao campo, e a gente precisa então alcançar essas pessoas para Cristo. Só que muitas vezes quando essas pessoas vêm à igreja, a igreja muitas vezes não tem um suporte doutrinário, ela não tem um conhecimento razoável, exatamente para cumprir aquilo que Jesus ordenou, de ensinar a essas pessoas todas as coisas que Ele tem ensinado. E muitas vezes você acaba produzindo crentes rasos também, né? Porque a igreja não tem um conhecimento doutrinário profundo, ela não consegue responder às questões teológicas vigentes e acaba então trazendo pessoas que vão se alimentar disso, né? É a famosa sopinha, né? Você acaba distribuindo sopa para aquela pessoa e a pessoa então fica, a gente acha que aquilo ali vai nutrir aquela pessoa espiritualmente, quando na verdade não vai nutri-la espiritualmente, tá? Mas nós precisamos então olhar para aquilo que Jesus ordenou, e o mandato de Jesus então para nós, ele exige as duas coisas. Ele exige que nós façamos então os discípulos e ensine essas pessoas a guardar os mandamentos de Jesus. Então o discipulado, ele estuda a Bíblia e ele não teme pronunciar a palavra teologia. Trata-se de buscar o entendimento compartilhado de todas as coisas ensinadas por Jesus, ligando teoria e prática, reflexão e ação. Então, o que nós de fato precisamos? Das duas coisas. Nós precisamos de doutrina, mas nós precisamos de ação. Nós precisamos de ação, mas nós precisamos também de doutrina. À medida então que nós aprendemos a respeito da palavra de Deus e dos ensinamentos de Jesus, nós precisamos sair, nós precisamos anunciar. À medida então que nós anunciamos, pessoas são convertidas ao Evangelho, nós precisamos trazer essas pessoas e nós precisamos ensiná-las, nós precisamos doutriná-las, nós precisamos ensinar as coisas que Jesus ensinou a cada um de nós. Ou seja, nós precisamos das duas coisas andando juntos. Mas quando nós não compreendemos essas duas coisas, nós pendemos para um lado, pendemos para o outro. E isso muitas vezes dificulta o discipulado. No discipulado, nós precisamos viver a vida cristã, mas nós também precisamos ensinar sobre a vida cristã. Nós precisamos viver os valores do Evangelho, mas nós precisamos dizer sobre os valores do Evangelho. Nós precisamos ensinar as doutrinas do Evangelho. Nós precisamos no discipulado moldar o nosso comportamento, mas o comportamento ele é moldado a partir das doutrinas que nós aprendemos no discipulado, tá? Então, para nós finalizarmos de fato, quais são os passos para sermos uma igreja discipuladora, tá? É isso que eu pretendo falar no próximo domingo, com a graça de Deus, assim nós vamos refletir melhor, né, a respeito desse assunto, ok? Pode tocar. Irmãos, até o pessoal subir, eu não tinha preparado esse momento para perguntas, mas se você tiver alguma pergunta, alguma consideração rápida a fazer sobre esse assunto,
A palavra está aberta aí até que o pessoal possa retornar aqui ao templo. Você quer falar, Ana? Então tá bom. Ok. Sim. Espera o microfone chegar aí, dona Joemi, que a gente quer ouvir sua voz. A igreja de Cristo, tem que ser igual ao seu mestre, a Jesus. Deus é um Deus de organização. Então, por isso que nós precisamos de duas coisas: doutrina e discipulado. Não é mesmo, pastor? Certamente. E assim a gente vai viver e vamos colher muitos frutos, estarmos ligados à videira verdadeira que é Jesus. Amém. Sim. Estão no seminário estudando, dentro do seminário já não é orientado ao pastor ser um pastor líder naquele terceiro modelo lá? Ou não existe uma preparação nesse sentido? Infelizmente não. Infelizmente os nossos seminários não é uma coisa restrita a um seminário apenas, mas muitas coisas que são ensinadas no seminário, elas não são ensinadas assim de maneira prática, né? Então, muitas vezes o pastor, ele enfrenta dilemas, né, bem no início, principalmente, exatamente porque essas questões de vivências da igreja, muitas vezes ele não é ensinado sobre isso. Não tem uma matéria, por exemplo, chamada filosofia de ministério. É onde você vai desenvolver as suas atividades como pastor. O que você vai ser como pastor? Então, isso chama filosofia de ministério. Quais são os caminhos que você vai seguir dentro do seu ministério pastoral? Então, muitas vezes, os pastores não são ensinados a respeito disso, né? Muitos, às vezes, conseguem desenvolver isso rapidamente, né, depois do curso de teologia. Outros demoram um pouco mais, né? Outros, graças à misericórdia de Deus, conseguem estar junto a um pastor mais antigo, né, mais preparado nesse sentido, e acabam ajudando, né, esses pastores. Mas muitos sofrem no início, né? Exatamente porque às vezes acabam sobrecarregando a vida, pensando que eles devem fazer tudo, pensando que eles devem absorver as atividades da igreja, ou caindo do outro extremo, né? Não fazem nada porque às vezes não têm de fato um conhecimento, não sabem exatamente para que lado vão, não sabem desenvolver, por exemplo, um calendário de atividades, o que ele vai pregar, por exemplo, naquele ano, qual o estudo que ele vai dar. Às vezes ele tem essa dificuldade, né? E acaba, às vezes, atropelando o próprio ministério, né? Sim, Daniel. O nosso discipulado ele não deve ser feito só na igreja. Ele Sim. deve ser feito fora da igreja também. Principalmente nas nossas atividades, porque a igreja, querendo ou não, é 1, 2, 3 dias na semana no máximo. Sim. E eu me lembro de uma situação muito interessante que eu vivi que mudou minha vida. De conversar com um garçom num restaurante e perguntar para ele como é que é a sua rotina. E ele falando, o domingo é o dia que eu mais odeio. Aí eu perguntei, por quê? Porque o pessoal sai da igreja e eu tenho que atender aquele povo de igreja, né? Depois da igreja, do almoço, que o pessoal normalmente sai para almoçar. Aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, caramba, a pessoa acabou de sair da igreja e ela não está vivendo aquilo que ela deveria ter aprendido. Então é o que o senhor falou. Eu fui doutrinado na igreja de maneira correta, eu vou sim fazer discípulos naquele momento, mas e quando eu sair dali? Qual vai ser o meu comportamento perante a sociedade? Uhum. Que propaganda de Cristo eu vou fazer? Né? Porque Cristo, ele ia para o templo, sem dúvida. Ele era doutrinário, mas ele era, acima de tudo, prático. Ele vivia com pessoas, ele vivia com atividades, ele trabalhava, né? Ele curava pessoas, ele conversava com gente de todo tipo. E, às vezes, eu vejo que, ok, na igreja a gente, às vezes, se comporta muito bem, faz muitas atividades, mas chega lá fora, o cristão ele tem um péssimo testemunho. As pessoas têm medo de andar com cristãos. Você fala que é cristão, é quase como se fosse uma desculpa para ser um carrasco, ou um idiota mesmo, uma pessoa mal criada, mal educada mesmo. Então, eu concordo com tudo que o senhor falou.
Mas eu adicionaria isso também. Vamos ser discípulos lá fora, que é o mais importante. E fazer discípulos lá fora. Por isso que eu falei que o discipulado não é um programa, né? Porque se ele é um programa, eu estando envolvido no programa, eu sou discípulo. Mas se eu não estiver envolvido, eu não tenho essa responsabilidade. Mas não é isso que Jesus ensina, né? Jesus ensina que todos nós somos discípulos e nós temos o dever de fazer discípulos, né? Como isso vai acontecer na nossa vida, é uma questão que a gente pode discutir de maneira mais pormenorizada. Agora, eu não posso fugir à responsabilidade de que eu sou um discípulo de Cristo. E eu preciso, de fato, desenvolver esse discipulado, né? Então, o discipulado não é uma atividade que eu participo se eu quiser ou não, né? Eu devo me envolver com isso ativamente, né? Não é só se me sobrar tempo, se der, ou coisa dessa natureza. O pessoal está subindo lá, Lucas? Tá? Sim. Sim, pode ir, por favor. Cada vez mais difícil falar de Jesus para as outras pessoas. Um mundo cada vez mais complicado. Sim. Mas tem também qual a preocupação da igreja e em questão da oração, para preparar líderes para isso. Então, se nós temos nós sabemos que é o Espírito Santo que convence, mas eu acho que quanto mais comunhão nós tivermos, essa é a preparação. E eu gostaria de saber do pastor qual a preocupação sobre a oração para a igreja. Sim, nós nos preocupamos com isso, né? Exatamente por entender que a conversão de pessoas ela é uma obra divina, né? Por mais esforços que nós façamos no que diz respeito assim, a sairmos, evangelizarmos, discipularmos, a gente sempre faz isso com oração, né? Por exemplo, nós tivemos agora uma EBF, nós tivemos uma equipe, né, que estava em oração exatamente por esse momento de EBF. Nós sempre temos aqui na igreja, né, irmãos que estão dirigindo reuniões de oração. Nós temos aqui na igreja uma semana de oração, onde nós sempre estamos pedindo a Deus que possa alcançar essas pessoas, né? Porque a gente sabe que não é uma obra humana, né? Mas é uma obra divina também, né? Deus precisa realmente abrir o coração dessas pessoas para que elas sejam convencidas, né, do amor de Deus. Quando nós oramos, Deus coloca pessoas no nosso caminho para que a gente possa evangelizar, né? Sim, exatamente.